Exatamente. Veja, muitas pessoas me perguntam: Aldeniz, o que é a logoterapia? Como ela funciona? De que modo a logoterapia pode me ajudar com os meus problemas? A maneira mais simples que eu vejo de exemplificar o que seria a logoterapia é dando algumas situações práticas. Então vamos lá. Veja, a logoterapia é um modelo de psicoterapia que está centrado no sentido de viver. Basta examinar a palavra, né? O termo logos, em grego, significa sentido, e terapia quer dizer cuidar. Portanto, a logoterapia procura ajudar o cliente a identificar e realizar o sentido da sua vida. Ela surgiu no século XX, portanto, no século passado, graças a um neurologista e psiquiatra nascido em Viena, chamado Viktor Emil Frankl. Esse neurologista consolidou a sua teoria, focada no logos, portanto, depois de ter experimentado os horrores do campo de concentração nazista. Ele passou por 4 campos de concentração, perdeu toda a família nas câmaras de gás e percebeu que, apesar de toda a dor, a vida tem um sentido incondicional. A logoterapia é considerada também a terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira foi fundada por Freud, como nós sabemos, que é a psicanálise, que sedimenta a sua teoria na energia da libido, no princípio do prazer. A segunda foi criada por Alfred Adler, chamada a psicologia individual, que centraliza os seus cuidados sobre um complexo de inferioridade que é inerente ao próprio indivíduo. E a terceira, a logoterapia, que examina o sentido existencial de que nós estamos aqui falando. Podemos também dizer que a logoterapia é uma psicoterapia centrada na dimensão do espírito, ou, como a chamou Frankl, dimensão noética. É aquela dimensão presente em todos nós que guarda a orientação para os valores, para o que é nobre, para o que é bom, para o que é belo e saudável. Eu gosto de chamar essa dimensão de núcleo sadio. É como eu a menciono, inclusive, no meu livro, O Cerne da Consciência Moral, onde se inserem 2 elementos essenciais da saúde global: a liberdade para escolher e decidir na vida e a capacidade de responder a essas escolhas feitas. Frankl dizia que o homem é sadio quando responde aos apelos da vida em vez de questioná-los. Não existe, portanto, liberdade sem responsabilidade, assim como não existe ser livre sem um destino que lhe sirva de paradeiro a esta liberdade. Primeiro, estar pronto para assumir. Depois, colocar-se livre para agir. Quando existe, então, desbalanço entre essas polaridades, é o que gera a doença psíquica ou doença psicológica. Muito bem. Prosseguindo, então. Essa dimensão é justamente aquela porção do indivíduo que não adoece. Eu costumo dizer que ela apenas entra em crise ou em desespero, como quisermos afirmar. Observem que o orgânico adoece, o psíquico também adoece, a sociedade adoece, o espiritual não. Esta parte, na verdade, se inclina para as soluções dos nossos dramas, porque ela aponta uma direção iluminada, justamente aquela onde está o sentido existencial a ser cumprido. Pois bem, agora vem uma segunda questão que com certeza todos devem estar pensando. Que sentido é esse? Onde ele está? De que forma ele colabora para a saúde como um todo? Eu vou tentar dar uma explicação baseando-me no transtorno de pânico, por exemplo. Todos conhecem. Nós sabemos que o transtorno de pânico, eu falo em transtorno porque essa é a nova nomenclatura. Antigamente nós chamávamos de síndromes, doenças. Agora a psiquiatria catalogou como transtorno. Transtorno depressivo, transtorno de pânico e assim por diante. Muito bem. Então,
O transtorno de pânico é uma doença que inviabiliza o bem-estar em função do medo que ela provoca. Nós sabemos disso. É o medo de ter medo, isto é, o medo de passar mal em supermercados, metrô, ônibus, lugares abertos ou fechados, elevadores, etc. Agora imagine uma pessoa que tem um irmão doente no hospital. Ele vai passar por uma cirurgia e ela precisa visitar. Mas o medo não deixa. O medo a impede de se deslocar até lá para oferecer a sua presença à vida. Então, o que ela deve fazer? Aí é que começa o fenômeno da dimensão espiritual atuando. O que faz sentido fazer é a pergunta. Aquilo que concede segurança, não ir, ou aquilo que o coração pede, ir até lá. Esse conflito ainda não é propriamente a doença psíquica. Note que ela é apenas um dilema existencial perfeitamente saudável, aceitável. O que deve sobrepujar, portanto, na decisão? O amor ou o medo? A logoterapia auxilia o cliente nesse patamar de atuação. Ela o ajuda a eleger o amor. E a cura, ou a melhora em si, virá do valor praticado, que foi o do sentido existencial. Porque se ele não for por segurança de não passar pelo medo, é verdade que ele sentirá um alívio num momento, mas o pânico vai piorar depois. E isso eu vejo constantemente nos meus pacientes, porque ele, o pânico, será afetado pela crise espiritual a se instalar no momento em que o medo vence aquilo que tem sentido fazer. Se ela, ao contrário, for visitar o irmão, superando o medo, posteriormente emergirá nela a dimensão espiritual saudável, sem crises, e ela dirá, por exemplo, o amor venceu o medo. Então significa que eu sou capaz, que eu posso superá-lo outras vezes, que não preciso ficar à sua mercê. Posso enfrentá-lo porque tenho em mim todos os recursos para tal. Pensando assim, ela adquire, portanto, uma condição muito mais saudável de enfrentamento e de coragem para a posteridade. Observe que o pânico, dentre vários outros transtornos de ansiedade, depressivos também, representa uma concentração do paciente em si mesmo. Observem como isso é verdade. Ele quer sempre uma garantia de que tudo está bem com ele, de que nada vai lhe acontecer de pior, de que as pessoas não serão más com ele, de que não sofrerá ameaça alguma. Isso na logoterapia nós chamamos de hiperreflexão. O paciente reflete demais acerca da sua segurança, de si e só de si. Portanto, ele hiperreflete. E quanto mais faz isso, menos garantia encontra, porque não há garantias. A vida, na sua independência, é incerta. Tudo pode acontecer. Então, onde está a melhora que ele espera alcançar? Quando aprende a sair de si mesmo. Quando pratica o que chamamos na logoterapia de autotranscendência, ou capacidade de superar a si próprio. A logoterapia constituiu várias técnicas para auxiliar o cliente a desenvolver essa autotranscendência. E exatamente porque o sentido está na esteira dessa autotranscendência. Outro exemplo importante que eu quero deixar claro aqui é o medo de falar em público. Este exemplo é clássico, bastante útil para a nossa avaliação. Uma fobia específica que leva o paciente a muita ansiedade, a perder o emprego muitas vezes, a isolar-se dos outros, de um grupo, toda vez que precisa dar uma opinião pessoal, etc. A questão, mais uma vez, é espiritual antes de tudo, vinculada ao sentido existencial. E é isso que a logoterapia se propõe a introduzir no cliente. A visão do sentido,
no contato íntimo com a sua dimensão espiritual. Ora, veja bem, estamos diante novamente de um dilema, não é verdade? Entre o medo e o amor. Aliás, o principal valor atribuído ao sentido pela logoterapia é a capacidade de amar. Compreendendo amar aqui, veja bem, como a capacidade de realizar aquilo que tem sentido. Portanto, o direcionamento para um valor sadio, um valor útil. Muito bem, continuando. Estamos diante de um dilema. Vamos voltar à questão. Um dilema entre o medo e o amor. Podemos recuar pelo medo e sentir alívio, mas reforçaremos a ideia de que falar em público é ameaçador. Então, pioramos os sintomas. Ou então, nos preparamos para enfrentar o medo e falamos para as pessoas, porque acreditamos que o importante é oferecer uma mensagem. O medo vem daquilo que possam pensar a nosso respeito, não é mesmo? Olha aí a hiperreflexão buscando novamente garantias. Nosso medo é daquilo que vão pensar a nosso respeito, da atribuição que farão a nós. Mas se o amor entrar no palco e pensarmos, o que eu desejo é dizer alguma coisa que vai contribuir com as pessoas, que vai ajudá-las de alguma maneira. Por que eu vou me preocupar com o que irão pensar? Isso não é importante para mim. O que eu quero é que elas fiquem bem, que ouçam o que eu tenho a dizer e se beneficiem da minha mensagem. Quando eu aprendo a pensar assim, e há muitas técnicas que treinam isso, eu coloco o amor acima do medo e verei que falar em público não tem mistério. O mistério estava, na verdade, na minha avaliação distorcida, que parecia exigir que eu devesse me proteger das pessoas. A logoterapia ensina a irmos até elas, muito pelo contrário, nos ensina a irmos até as pessoas e amá-las, e amando-as, o que temos a temer. Esse é o sentido básico da logoterapia, explicando aqui em poucas palavras.